E hoje celebramos o Dia Mundial da Meteorologia, dia 23 de março. Esta data foi instituída pela Organização de Meteorologia Mundial em 1950 como agência especializada das Nações Unidas para a Meteorologia e Clima. E hoje vamos falar com o Dr. Carlos Ramalho, ele que é o delegado regional nos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Muito bom dia, bem-vindo à Canal FM e à Rádio Nova Cidade. Olá, bom dia. E então, hoje comemoramos uma data importante. Para já, antes de falarmos daquilo que se faz aqui nos Açores, esta é uma forma de relembrar todos aqueles que trabalham aí de forma bastante árdua, naquilo que todos nós queremos saber todos os dias, que é qual é o tempo que se vai fazer. Exatamente. As pessoas, de uma forma geral, querem saber o tempo que vai fazer, não só para a sua vida do dia-a-dia, mas até para certas atividades económicas é importante, não é? Podemos pensar de uma forma logo rápida nos transportes marítimos, aéreos, que tudo dependem da informação meteorológica, da previsão e da observação, das duas coisas. E o que é que neste momento o Instituto faz? Para além da questão das previsões atmosféricas, tem outras panóplias de atividades que estão ligadas. Quais são neste momento? Tem, exatamente. Portanto, o Instituto é muito maior e o trabalho que nós fazemos é muito maior do que aquilo que as pessoas, de uma forma geral, pensam. E as pessoas pensam isso porque veem-nos na televisão a dar o boletim meteorológico para os próximos dias e pensam que é simplesmente este o nosso trabalho. Ora bem, o IPMA é uma delegação regional aqui nos Açores, portanto, aqui nos Açores temos uma delegação regional. O IPMA é um instituto a nível nacional que emprega cerca de 500 pessoas nas suas diversas áreas. E isto porque, para fazer a previsão do tempo, para trabalhar em meteorologia, é preciso que muitas áreas funcionem todas entre si de forma encadeada e, digamos assim, entre aspas, um serviço bem oleado. Ou seja, precisamos de uma divisão de informática que funcione bem, de telecomunicações que funcione bem e depois temos toda a parte da previsão. Ora bem, para fazer, por exemplo, a vigilância meteorológica que nós fazemos aqui nos Açores, nós precisamos ter meteorologistas específicos e estes nossos colegas trabalham em Lisboa apenas na meteorologia radar, outros meteorologistas apenas dedicados à previsão numérica, que no fundo tem a ver com os modelos de previsão do tempo que correm, portanto são um conjunto de equações físico-matemáticas que representam a atmosfera e depois estes resultados é que nos permitem fazer a previsão do tempo. Existe também uma outra divisão que está apenas destacada para fazer a parte da rede de observação de superfície, portanto as estações meteorológicas automáticas, portanto, e aí em todos estes locais trabalham meteorologistas que estão não só a fazer a avaliação de que está tudo a funcionar corretamente, como também a desenvolver produtos que depois são necessários para o trabalho do dia-a-dia. Aqui nos Açores temos um serviço muito operacional de previsão do estado do tempo para fins gerais. Fazemos também a previsão do estado do tempo para o mar, para uma área muito grande do Atlântico Norte que é da nossa responsabilidade. Portanto, devido à enorme zona económica exclusiva que Portugal tem, portanto, no mar, fazemos a previsão de 2 boletins diários, em português e em inglês, para os barcos que atravessam, portanto, os nossos mares. Fazemos também um boletim de previsão do estado do mar para barcos mais pequenos até às 20 milhas da costa. Fazemos avisos específicos para o mar, avisos específicos para a população de uma forma geral, a previsão do estado do tempo para uma forma geral. Aqui tudo isto está interligado porque com as alterações climáticas que se têm vindo a sentir, o vosso serviço é cada vez mais importante. O nosso serviço sempre foi bastante importante, mas sim, com o aumento de fenómenos meteorológicos extremos, torna-se mais importante, em especial na proteção de pessoas e bens. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, portanto, que também nós fazemos aqui na região, que é muito importante, que são os observadores meteorológicos para a aeronáutica, que trabalham nos aeroportos da região, exceto no das Lajes, que é um aeroporto militar. Portanto, ainda são cerca de 34 observadores meteorológicos que nós temos aqui no arquipélago a fazerem este tipo de trabalho para que portanto, o movimento aéreo seja feito de forma segura no que diz respeito à parte da meteorologia. Para além dos 6 meteorologistas, que as pessoas, os outros 6 meteorologistas que as pessoas conhecem, que costumam ir
à RTP Açores apresentar o boletim meteorológico. Vocês tiveram uma evolução tecnológica normal e que torna os serviços mais eficientes. Desde a altura em que foi instituído este Dia Mundial, estamos a falar desde 1950, há algumas décadas atrás, a evolução tecnológica foi enorme e neste caso as coisas evoluíram para melhor. Exatamente, foi uma evolução enorme. Se nós pensarmos, em 1950, portanto, nem havia uns satélites meteorológicos. Portanto, só a partir daí, portanto, foi um desenvolvimento enorme. Por outro lado, o desenvolvimento também associado aos meios informáticos, ou à capacidade que os computadores têm hoje em dia de resolver estas equações físico-matemáticas que nos permitem fazer a previsão do tempo. Portanto, todo este desenvolvimento científico que ocorreu de uma forma geral em toda a sociedade fez também com que a meteorologia, como sendo uma ciência, como todas as outras ciências a nível mundial, desenvolveram-se muito, portanto fez com que a meteorologia também seguisse o mesmo caminho de desenvolvimento. Existem nos Açores condições para que todo o serviço que tem vindo a prestar até agora se mantenha com a mesma qualidade? Nós temos intenção de melhorar a qualidade, é sempre a nossa ambição, não é? Melhorar a qualidade não só na vigilância meteorológica, como na previsão e aumentar até também a melhoria na previsão a mais para mais dias. Pronto, mas isto depende muito do desenvolvimento que ocorre a nível mundial. Portanto, nós não trabalhamos sozinhos, não é? Como eu disse já há pouco. De resto, os nossos produtos para fazer previsão são desenvolvidos, grande parte deles, no Centro Europeu, que é um centro, portanto, de previsão do estado do tempo na Europa, que todos os países fazem parte, e Portugal também, paga as suas cotas, e temos também portugueses lá a trabalhar, e, portanto, este centro de desenvolvimento, que é considerado o melhor a nível mundial, portanto, o Centro Europeu de Meteorologia, que é considerado o melhor centro mais desenvolvido a nível mundial em termos de previsão do tempo, o modelo que advém dali. Portanto, isto prova, no fundo, a interligação que tem que haver entre todos os países para que isto possa ocorrer. Isto porquê? Porque o desenvolvimento não só a capacidade humana para melhorar, para desenvolver certos produtos, teve que ser partilhado, ou seja, as pessoas têm que trabalhar em grupo, percebeu-se isso já há muito tempo, para que se desenvolver, como também os custos computacionais e outro tipo de custos que eram muito elevados para países sozinhos suportarem isso. Por isso os países europeus uniram-se para fazer este centro europeu. Por outro lado, aqui na região, a nossa melhoria também, e prevemos que venha a melhorar, não é? Com a instalação da rede de radares, que deverá estar já operacional a partir do ano que vem, e assim como da rede de detectores de trovoadas, e a instalação de mais estações meteorológicas automáticas também estão previstas para a região. Tudo isto permite-nos melhorar a vigilância meteorológica bastante. E neste momento, as previsões que são feitas e que nós acompanhamos têm a capacidade de previsão mais ou menos exata para quantos dias? Até mais ou menos, portanto, 4, 5 dias. A partir daí já começam a diminuir o grau de exatidão. Claro que depende sempre muito da situação meteorológica, né? Pode haver situações meteorológicas que daqui a 2 dias já podem não ser muito bem previstas, mas de uma forma geral para 4, 5 dias. Onde existe maior dificuldade, não só nos Açores, mas a nível global, a variável que é mais difícil de prever é a chuva. E não é se vai ou não chover. Isto aí nós conseguimos dizer com bastante grau de exatidão se vai ou não chover. Mas, por exemplo, dentro da categoria, digamos assim, da chuva forte, torna-se muito complicado. E isto é um problema que existe em todo o globo. Portanto, há muitas situações de chuva forte que nós só podemos vê-las praticamente quando estão a ocorrer. Ou seja, e também podemos fazer avisos de precipitação forte, mas dentro da precipitação forte existe forte, pode ser por vezes muito forte, não é? E, portanto, distinguir entre o que é forte e o que é muito forte para o dia seguinte ou para daqui a 2 dias é um problema, é uma dificuldade muito grande que existe, não só nos Açores, como a nível mundial. Isto é geral para todos os países. Então vamos falar aqui agora na última fase da nossa entrevista, e sem querer estar a demorar no seu tempo, que é precioso. Que categoria de avisos é que existem para os menos entendidos? Portanto, nós temos os avisos meteorológicos para temperatura, para o mar, para a chuva e para o vento.
e também para nevoeiro. Se bem que o nevoeiro aqui nos Açores, portanto, é quando o nevoeiro persiste por vários dias é que temos aviso e, portanto, não em zonas baixas e, portanto, não é o caso é muito pouco utilizado aqui, ou praticamente nunca. Portanto, mas depois temos os avisos amarelo, portanto, o verde, que é sem aviso, o amarelo, o laranja e o vermelho, sendo o vermelho a situação mais gravosa, o laranja a segunda situação mais gravosa e o amarelo um aviso meteorológico de já menos gravoso, mas ainda assim com um aviso meteorológico. Estes avisos estão adaptados, de certa forma, para a zona do país, portanto, um aviso meteorológico de vento amarelo nos Açores é diferente para o continente, assim como um aviso de agitação marítima para os Açores é diferente para o continente, como, por exemplo, um aviso de temperatura elevada é diferente no continente para cá, ou seja, por exemplo, em regiões do Alentejo, um aviso de temperatura máxima é a partir dos 40 graus, assim à volta disso. E enquanto aqui nos Açores, nós como nunca chegamos aos 40 graus, para termos um aviso de temperatura, portanto, é a partir dos 30, 28, 29, 30 graus que fazemos avisos. Temperatura máxima. Isto apenas para exemplificar que estes avisos estão feitos de forma, portanto, adaptada, entre aspas, à zona do país onde nos encontramos. Muito bem. E estão presentes nas redes sociais e na internet, porque é lá que vamos buscar alguma informação a nível das rádios também. É importante hoje em dia também estarem alocados nas novas tecnologias. Sim, e estamos presentes nas redes sociais. De resto, as redes sociais têm muita coisa boa, mas também têm algumas coisas más. E por vezes, portanto, o que existe, e isto nós fazemos um apelo sempre às pessoas para seguirem os avisos oficiais, porque existem nas redes sociais, portanto, alguns grupos que fazem inclusive avisos que não são verdadeiros, são muitas vezes falsos e muitas vezes assustam a população, sem necessidade absolutamente nenhuma. Portanto, apelamos sempre às pessoas para verem. Portanto, nós não estamos a dormir, digamos assim, estamos a seguir sempre a situação e apelamos sempre às pessoas para verem os dados, portanto, de fonte oficial, seja do IPMA, seja da Proteção Civil. A Proteção Civil, no fundo, replica os nossos avisos também. Portanto, nós fazemos e enviamos à Proteção Civil. Dr. Carlos Ramalho, um grande abraço a todos aqueles que trabalham por aí. É sempre bom saber que há um dia para tudo, neste caso o dia da meteorologia, ela que é tão importante aqui numa região tão dispersa como a nossa. E foi bom falar consigo. Um grande abraço para todos e um bom dia. Ok, obrigado igualmente. Bom dia para todos.